querida, meus alunos, meus discípulos que estão fazendo o nosso curso, né? Por que os cristãos devem estudar as profecias, né? Este seminário, esse curso, né? Esta série maravilhosa que tem como objetivo ensinar a todos vocês que amam a respeito das profecias, da volta de Jesus, a interpretar e ter, de fato, fundamentos para defender a sua fé, a sua maneira de crer, tá? Nessa segunda videoaula, hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja, e o tema é o arrebatamento explicado, e nós vamos analisar 3 textos que falam a respeito do arrebatamento, e depois nós vamos, de maneira pormenorizada, explicar a sequência, e já dizendo para todo mundo, para você colocar aí os seus comentários, fazer as suas perguntas, porque depois, na live de sexta-feira, às 11 horas da manhã, aqui no horário do Brasil, aqui no meu canal do YouTube, eu estarei respondendo as perguntas mais pertinentes, né? Além daquelas que surgem no momento também. Então vamos lá, o arrebatamento explicado. Nós vamos começar lendo o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está preparando os discípulos para a ida dele, e ele diz, olha, vocês não fiquem com o coração turbado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Eu vou para a casa do meu pai, vou preparar as moradas, e quando elas estiverem prontas, né, eu voltarei para vós outros. Para quê? Para buscá-los. E onde vocês estiverem, onde eu estiver, vocês estarão também, tá bom? Então, o primeiro texto, João capítulo 14, fala de que Cristo iria preparar lugar para voltar buscar a sua noiva, a igreja. O segundo texto é um texto de Paulo, é o texto clássico sobre o arrebatamento, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, que texto maravilhoso. E o terceiro texto sobre o qual nós vamos meditar está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, e aqui ele está falando da morte, né? Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, tá? E esta palavra incorruptíveis diz respeito a todo tipo de corrupção que vem como consequência do pecado, né? Por exemplo, o processo de envelhecimento é uma corrupção, mas também os pecados da carne também é uma corrupção. Então, ele diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós aqui é porque Paulo acreditava que Jesus voltaria na época dele, né? Aí ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível, ou seja, mortal, se revista da incorruptibilidade, ou seja, da imortalidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Não é tremendo, gente? Então, eu vou agora interpretar os 3 trechos que nós lemos das Escrituras e vou colocar todo esse evento aqui numa ordem cronológica muito bacana, muito fácil de todo mundo entender. Então,
Jesus começa falando em João capítulo 14, que o Senhor ia para o Pai, né? Jesus ia para o Pai, e lá na presença de Deus, lá no céu, na casa do meu Pai, ele ia preparar as nossas moradas, tá? Em seguida, ele diz que ele vai voltar para eles, vou preparar, mas eu vou voltar para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. Depois, aqui nós podemos dizer que a Bíblia diz, né, que dada a ordem, né, o Senhor dá a palavra de ordem do arrebatamento. É o próprio Senhor Jesus que vai dar essa ordem. A palavra Senhor aqui no grego, Kyrios, é o título que Jesus recebe por parte dos apóstolos, dos escritores da Bíblia, tá? Então, o Senhor mesmo dá a ordem e diz, chegou a hora, eu estou pronto para ir buscar a minha igreja, tá? Então, quando ele dá essa ordem, a palavra de ordem do Senhor, que chegou o tempo, chegou o momento, vai ser ouvida no céu, tá? A voz do arcanjo. Aqui o arcanjo, quando não cita o nome, é claro, é o arcanjo Miguel. Por quê? Porque o arrebatamento, sem dúvida uma, quando a igreja subir, vai começar a grande tribulação com a assinatura do acordo de paz e, obviamente, o trabalho do arcanjo Miguel, que é o arcanjo que cuida de Israel, vai ser tremendo, né? Então, a voz do arcanjo vai ser ouvida. O que ele vai dizer? Não sei, talvez chegou a hora, né? Como no inglês, it's time. Chegou a hora. E ele vai bradar com a voz. Em seguida, a trombeta de Deus vai ser ressoada. Isso no mundo espiritual vai deixar todo o céu em polvorosa, né? E aí você vai dizer assim, mas pastor, nós vamos ouvir a voz do arcanjo e o toque da trombeta? Queridos, talvez a voz do arcanjo não, mas o toque da trombeta certamente a igreja vai ouvir. Aqueles que forem arrebatados ouvirão o toque da trombeta de Deus. E quando essa trombeta é ressoada, tá bom? A Bíblia diz que o Senhor desce para o encontro com os seus nos ares. Por que desce? Porque onde Jesus está agora? Jesus está no terceiro céu. O primeiro céu, a Bíblia fala de 3 céus, embora os judeus falem de 7 céus, a Bíblia mesmo fala de 3 céus. O primeiro é o firmamento, né? Esse céu azul que a gente vê, vamos dizer assim, a atmosfera, onde tem nuvens, onde tem o ar, onde nós respiramos. O segundo céu é o céu onde estão os principados e potestades. E o terceiro céu é onde Deus habita, onde está o paraíso, onde todos os mortos em Cristo estão agora na presença de Deus. Então o Senhor desce, ele desce do terceiro céu, ele passa pelo segundo céu, e ele no primeiro céu, ele encontra com a sua igreja, né? Então, esse encontro vai acontecer de uma maneira bem organizada. Primeiro, os mortos em Cristo vão ressuscitar, tá? Lembrando, os espíritos das pessoas já estão com Deus, mas os seus corpos estão na sepultura. E esses corpos vão ressuscitar, vão ser transformados num corpo glorificado, incorruptível, e o espírito daquele indivíduo vai se juntar ao seu novo corpo, e tudo isso vai acontecer lá nos ares, né, no encontro com Jesus. Depois Paulo diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Aqui fala não só do fato de que a igreja vai subir, mas fala do modo como ela vai subir. Ela vai ser arrancada. A palavra harpazo, no grego, é arrancar violentamente, é raptar, tá? Até contra o indivíduo está lá fazendo a coisa dele, dirigindo, trabalhando, louvando a Deus, orando, e ele vai ser arrancado. Ele não vai ser convencido, olha, chegou a hora, se prepare que eu vou te levar. Não, é pum! Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, tocou a trombeta, nós vamos ouvir, parai, pum, imediatamente.
Então os vivos serão arrebatados juntamente com ele. Com eles, né? Com quem? Com os mortos e Jesus. Agora, a diferença entre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento é um cabelésimo, é alguma coisa menos de um segundo, é praticamente imediato, né? Vamos dizer assim, um sucedendo o outro de uma forma muito rápida, muito breve, de maneira que, hora que nós percebemos, nós estaremos nas nuvens, no meio das nuvens, o Filho do Homem na sua glória, revestido de majestade, de poder, de glória, de poder e soberania, aleluia. E nessa hora nós vamos abrir os nossos olhos e nós vamos estar diante do Senhor. Vocês já imaginaram que momento será esse, queridos? Todos os crentes de todos os tempos, desde Adão, ali na presença do Senhor, na presença do Salvador Jesus. Oh, queridos, naquele momento eu acho que a primeira coisa que nós vamos ter é meu Deus, o que está acontecendo? E logo em seguida nós perceberemos que chegou a hora, chegou o momento, é verdade, Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele veio buscar a sua igreja, Maranata, aleluia, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, nós te amamos, nós te anelamos, nós esperamos pela tua vinda, Senhor, aleluia. E aí então, meus queridos, a Bíblia diz que os nossos corpos serão todos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53, diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, tá? Então, os corpos que nós receberemos serão corpos que não podem mais morrer. Não é maravilhoso isso, gente? A vida eterna, isso é essa, que te conheçam como único Deus. Quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Que coisa maravilhosa, vamos viver eternamente na presença do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Salvador, do nosso Rei. Vamos viver na presença do Espírito Santo de Deus e na presença dos anjos, dos arcanjos, dos irmãos. Vamos reconhecer aqueles que são de Jesus, os nossos entes queridos, vamos estar todos juntos com eles, glorificando a Deus e vivendo eternamente com o Senhor. Aleluia. Então, primeiro os mortos vão receber o corpo glorificado, depois os vivos seremos transformados, também recebendo esse mesmo corpo glorificado. E o apóstolo Paulo ainda diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Porque, queridos, a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não poderemos mais pecar. E, portanto, este corpo que é incorruptível, que não pode pecar, não pode entrar em putrefação, a morte não tem vitória sobre ele, nós viveremos eternamente com o Senhor, com o corpo glorificado, vai ser maravilhoso. Essa é a esperança da nossa vida. E a Bíblia diz que nós devemos anelar, amar, esperar, desejar, orar, dizer, Senhor, Maranata, vem Jesus, porque Deus preparou esse grande dia, esta grande hora, este grande encontro que nós vamos ter com Jesus. Aí então, Cristo nos levará para a casa do Pai, para o paraíso. João capítulo 4, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse vos receberei para mim mesmo é muito lindo, irmãos, porque Jesus, ele nos deseja, Jesus, ele nos ama, ele quer que nós sejamos dele, propriedade exclusiva, povo adquirido, nação santa, né? Para que anuncieis as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, gente,
Eu sou dele e ele é meu. Eu quero viver para a glória dele. Ainda que sejamos pecadores, ainda que muitas vezes nós não consigamos, ele tem selado a nossa vida. Nós temos o selo, a marca, nós somos propriedade exclusiva do nosso Salvador. E ele hoje está preparando o lugar. Mas, queridos, ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar a sua propriedade exclusiva, ele vem buscar a sua noiva, para que onde eu estiver, vós estejais também. É maravilhoso saber, porque estaremos com Jesus para todo sempre. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo termina o trecho do arrebatamento dizendo: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tem muita gente que não tem ideia do que é o inferno. O inferno é a ausência total de Deus. E a ausência total do que Deus tem nos seus atributos, na sua graça, no seu amor. Por exemplo, você ama alguém, você ama amar, não existe amor sem Deus. Aqui nesse mundo, você pode até não ter Deus e viver o amor, porque você ainda está debaixo da graça geral de Deus. Porque o sol brilha para todos, para ímpios e para justos. A chuva cai para todos, para ímpios e para justos. Mas um dia, quando as pessoas que escolheram voluntariamente não entregar o seu coração para Cristo, quando elas estiverem lá no lago de fogo, não haverá nenhum resquício de lembrança, de amor, de paz, de alegria, do bem. Só haverá culpa, dor, ranger de dentes, desespero, trevas. Por quê? Porque a vida emana de Deus. E Jesus é a expressão maior de quem é Deus. É Ele quem morreu no nosso lugar para nos dar acesso à presença de Deus. Então, igreja, meus amados, meus alunos, meus discípulos, minhas ovelhas, meus queridos que estão fazendo esse curso comigo, estudar as profecias nos prepara para esse dia. Nos prepara para vivermos para a glória do seu nome, para vivermos aqui neste mundo anelando por aquele dia. Isso não significa que nós vamos ter uma atitude escapista, deixar de viver, fugir da vida. Não, ao contrário, vamos viver o máximo que pudermos, fazendo a honra, tudo aquilo que Deus espera de nós, impactando o mundo, transformando a sociedade, mas nos lembrando de que vivemos aqui na terra, mas o nosso destino é o céu, é a presença do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus, que vem buscar a sua igreja. Maranata é uma palavra que significa vem, Senhor Jesus. Eu espero que você, meu querido, se prepare para esse dia. Eu espero que você dê o primeiro lugar para Deus, que você peça ao Espírito Santo para que Ele transforme a sua vida, para que Ele te dê forças para abandonar o pecado, para caminhar na verdade, para caminhar na luz, para ter comunhão com Deus. Muita gente me pergunta: pastor, como eu posso fazer para ter comunhão com Deus? Lendo a palavra, se lembrando de onde Ele nos tirou, se lembrando que Ele morreu por mim, por você, e tendo um coração grato. Eu tenho um coração tão grato, oh meu Deus. Não por aquilo que Ele tem me dado nessa vida, mas sobretudo por ter perdoado os meus pecados, por ter escrito o meu nome no livro da vida, por ter feito de mim o seu discípulo, e um discípulo que tem a honra e o privilégio de falar dele, de compartilhar sobre ele para todas as pessoas que me veem e que me ouvem, como você está fazendo agora. Então, querido, prepare-se para esse dia, prepare-se, porque eu creio que o som dessa trombeta será o som mais doce, mais lindo, mais maravilhoso, que vai encher a nossa vida de alegria, de plenitude, de satisfação, de saber que ainda que nós não mereçamos, nós vamos ter um lugar na presença do nosso Senhor e do nosso Salvador, para todo sempre. Amém? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido claro. Mas, por favor, coloque os seus comentários, faça as suas perguntas, porque na sexta-feira, então, na nossa live das 11 horas, eu vou estar respondendo as perguntas que vocês fizeram, que vocês escreveram aqui, e também as outras
que estiverem lá no momento oportuno que estivermos fazendo a live. Deus abençoe a todos, amo vocês e Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.